Quer fazer? Fala, fala. Onde é que fica o banheiro? Onde é que fica o banheiro? Não sei. Lá em cima, eu mijei lá em cima. Lá em cima, quando tem uns cartazes, tem umas coisas. Pergunta, pergunta. Alguém falou sim lá e não quer fazer pergunta? Ou não teve um sim? Foi espirro? O que foi? Não, sem pergunta, eu vou continuar falando aqui. Falei, ela veio me tirar? O que foi? Ah, falei, fazer pergunta. Deixa eu te ter um copo aqui, parece. Fala que eu te escuto, né? Uma coisa d'água aqui. Vamos tomar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ser contra, pode a favor. Quer falar mal do Zorra? Quem quer falar o quê? Não? Isso também acontece muito com comediantes, que as pessoas não querem falar quando elas acham que vão ser sacaneadas eternamente. Então, para todo mundo é assim, fala. Só pra... eu falei um pouquinho da questão do politicamente correto, se você puder falar desse assunto é bom. Fala do politicamente correto. Eu acho... eu perguntei pro Chico Anísio, porra, fazer humor hoje é difícil, não. Difícil era fazer na ditadura, hoje em dia é maravilhoso. Então assim, foi um meio, Fábio, fica na tua, vai fazendo aí, que só tem uns chatos falando, não tem um censor na tua frente dizendo essa piada não, essa piada assim. Então é curioso ver o tal do politicamente correto, a ditadura do politicamente correto, todo mundo falando e tal. De um modo geral, pensando no stand-up agora, o stand-up nos Estados Unidos já tem uns 70 anos, e primordialmente ele é feito de... tem uma regra que é: eu falo mal de mim para depois falar mal de você. Eu me sacaneio para depois te sacanear, né? Então, se eu sou negro, eu posso sacanear os negros. Se eu sou judeu, eu posso sacanear judeu. Se eu sou mulher, eu posso sacanear mulher. Se eu sou viado, eu posso sacanear viado. Tem um pouco essa linha do stand-up lá americano. E hoje em dia o stand-up americano nem se compara ao nosso, quer dizer, o nosso nem se compara ao deles, porque a gente ainda está engateando, a gente ainda faz piada de cocô, pum, peido, xixi, Lula não tem um dedo, Dilma é feia. Eles lá falam de aborto, eles fazem um show sobre pena de morte, eles fazem um show sobre racismo. Né? O Chris Rock vai lá e faz piada sobre racismo e é engraçado pra caralho, e você para pra pensar. Tem coisa, então, o stand-up dos caras lá é interessantíssimo de ver. O Louis C.K. hoje fazendo, o Chris Rock tem umas tiradas, ele fala que não devia ser a arma, o porte de arma devia ser utilizado para todo mundo, a arma devia ser barata. A bala é que devia custar $10 mil cada uma. Porque se aquela pessoa morreu com uma bala, ela mereceu aquilo, né? Alguém gastou, ninguém vai jogar $10 mil fora, entendeu? O cara morreu, ninguém vai falar, mas também, porra, morreu com 8 tiros, cara, esse mereceu, não adianta, esse é alguma coisa pra sua vida. E aí, curioso pensar isso, né? Ele faz um stand-up falando muito sobre racismo e tal, o Chris Rock é negro, e ele fala que no bairro onde ele mora, em Beverly Hills, lá, no condomínio dele, só tem milionário, e de negro só tem 3. Ele, que já apresentou o Oscar, que já vendeu não sei quantos milhões de DVDs, que faz show para 20 mil pessoas, e o Snoop Dogg, que já ganhou disco de diamante, disco de platina, e o Will Smith, que já concorreu 5 vezes ao Oscar, caralho. O vizinho dele é dentista, é um branco dentista. Ele falou, não é que ele apresentou o Oscar dos dentistas, não. Ele só é dentista. Ele falou, sabe quando um negro dentista vai morar na casa dela? Nunca na vida dele. Eu tive que apresentar o Oscar para estar morando do lado de um cara que tira cárie. Então, é muito legal, porque você vai pra pensar, porra, que do caralho ele falar sobre isso. É uma puta de uma questão, é verdade o que ele tá falando, e é hilário. E ele faz de um jeito que é engraçado pra caramba. A Whoopi Goldberg fazendo também é muito divertido, os personagens dela. Tem um personagem que ela faz há 40 anos que ela fez, e depois ela voltou de novo, que é uma pessoa, eu não sei que tipo, acho que é com paralisia cerebral, e ela faz. E é lindo, e ela vai fazendo e tirando graça disso. E você vai rindo, eles falam sobre política abertamente, sacaneiam, mas não é política o Lula é bêbado, é política tipo, o senador tal fez uma lei tal que modificou não sei o que tal, e todo mundo ri. E aqui a gente até tem um pouco meio aquele papo ovo-galinha, né? Mas, porra, a gente fala muito isso sobre isso, pô, mas se eu vou falar do Jader Barbalho, ninguém sabe quem é o Jader Barbalho. A gente sabe assim, que o Maluf rouba, a gente sabe assim que o Lula é popular, o público não faz a menor ideia de quem seja aquele deputado, e eu também estou me colocando no lugar do público também, porque eu tento me informar, mas a gente vai entrando numa espiral, né? O João Baldo Ribeiro fez um dia, ele escreveu uma crônica que era muito legal, que ele falava que a gente tende muitas vezes assim, porque os brasileiros são não sei o quê, porque a gente é brasileiro, né? A gente faz parte dos brasileiros, né? Os homens são assim, eu sou homem também, eu faço parte disso, a gente tende a se excluir do erro, né? Os brasileiros são porcos, mal educados, você meio que é isso também, porque você é brasileiro.
Então a gente tenta se explicar um pouco, mas então tem essa percepção. Por que eu estou falando tudo isso? Porque lá os caras, quando alguém fala assim, o politicamente correto aqui, nossa, a piada que vocês fizeram no Porta dos Fundos, muito forte, eu falei, você já viu o South Park? O South Park, o Saddam Hussein transa com o demônio dá a luz a Oprah Winfrey, ela explode e de dentro dela sai um espermatozoide que fecunda a vagina da Lindsay Lohan. Você fala, caralho, o que é isso? Família da Pesado, Family Guy, tem cenas que você fala, mas não pode fazer isso. Tem o sexo do... Como é que chama o Stephen Hawking? O Stephen Hawking na cadeira de rodas lá, transando com uma mulher na cadeira de rodas e os dois batendo assim, tom, 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 tom. E ele fala, tô gostando muito disso. E 1 minuto disso. Aí você fala, caralho, isso é errado, isso não pode. Aí você fala, caralho, isso é bom, mas é errado. Quando alguém reclama no vídeo nosso, eu falo assim, meu Deus, mas você não viu o que é. Eu fui assistir agora o The Book of Mormon, eu tinha assistido em Nova York, assistido em Londres e agora está tendo no Rio uma montagem. Acho que aqui na USP também estava tendo uma montagem, não estava? The Book of Mormon. Enfim, que é uma peça musical sobre religião que os criadores do South Park fizeram. E eles fazem, se essa peça tivesse aqui, ela tinha sido proibida no ensaio, porque eles sacaneiam os mormons de uma forma assim, que é hilário, mas quando você vê, eles estão fazendo uma puta crítica à religião, a todas as religiões possíveis e tal. Eu acho que isso que é o legal e é isso que as pessoas aqui ainda estão entendendo. Eu usei o stand-up como exemplo, porque eu acho que essa nova geração do humor que surgiu, e da qual eu estou meio nela, é uma geração muito autoral. É uma geração que não precisa mais da Globo para ser um sucesso. Eu não estou dizendo que a Globo é ruim. Não, eu estava na Globo até outro dia e acho ótimo fazer Globo, fazer os programas bons e o que você quiser fazer. Mas antigamente, há 20 anos, era impossível você dizer, existia um grupo como os Barbichas aqui em São Paulo, por exemplo, um grupo de improviso que vai quarta-feira em Criciúma e faz 3 sessões. Eles não estão na TV, eles não estão fazendo nenhum programa, eles estão na internet fazendo isso. E eles são autorais, eles fazem do jeito deles, do jeito que eles querem, sem precisar disso. E isso hoje é muito forte. Essa geração é uma geração que fala o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e começou a ir para a TV meio que por aí também, né? O Adnet foi na MTV com a Tata Werneck, com o pessoal meio que fazendo comédia MTV de um jeito meio doido, o Porta dos Fundos que não está na TV, mas fazendo também do jeito que quer fazer. É uma geração que vai para o stand-up falar o que quer falar mesmo, e pode ser ruim, pode ser bom, pode ser bobo, pode não ser, a pessoa está lá fazendo, ela que escreveu, ela que fez do jeito dela. Então essa geração muito autoral, é meio que faz sentido ela bater de frente com o pessoal falando, peraí, não pode isso, não pode aquilo. Tudo que não pode não é assim, né? Não tem que proibir de fazer isso, porque e a gente vem da ditadura e aquele papo todo. Então no Brasil qualquer argumento que não tem que proibir, a gente já dá aquela gato que faz aquela coisa assim, do tipo, peraí, tá me censurando e tal. E o bom senso é muito difícil, né? Porque é o velho papo do bom senso. O que é bom senso para você, o que é bom senso para mim. E claro que para cada um é cada um. A minha questão sempre não pode falar sobre isso, para mim está errado. Pode falar sobre tudo. Você vai ter as consequências de fazer isso. As pessoas falam assim, mas antigamente, eu vejo vários comediantes falando assim, antigamente o Didi, o Dedé, os Trapalhões faziam piadas chamando o Mussum de preto. Eu falei, mas tudo bem, faziam, legal, a gente ri e tal, mas a gente quer voltar, a gente vai lutar para voltar a fazer piada disso. Tá, tudo bem, fizeram, vamos fazer outras piadas, vamos fazer outro tipo de... Tudo bem, realmente, talvez ele lá atrás pudesse ser um pouco mais livre para fazer piada racista, mas talvez acho que não é legal a gente lutar por... Então vamos agora fazer piadas racistas, que do caralho. Meio tipo, acho que não, peraí, vamos lutar por outro tipo de coisa. E eu acho que até, se você quiser fazer uma piada racista, e você pode fazer uma piada racista, essa piada racista tem que ser tão foda, que inclusive o chinês vai rir de estar sendo sacaneado por ser chinês, o negro vai estar rindo de ser sacaneado de ser negro, e o branco vai estar de ser branco, porque a piada é tão boa e tão legal, e ela faz uma crítica a tudo isso, que você ri disso,
que você pode estar fazendo. O Paulo Gustavo, quando faz a Senhora dos Absurdos, não sei se já viram um personagem que ele faz nos Resident Evil, ele fala, mas leva que você quer preto, não quer, é pobre, não sei o que. É óbvio que a pessoa, ele está fazendo uma brincadeira porque ele está sendo racista. Mas a personagem é racista, ele está fazendo uma piada. Não pode fazer piada racista? Pode, ele faz. E é hilário, porque você está mostrando como tem gente imbecil que faz esse tipo de coisa. A gente não importa quando a gente está rindo, né, quando a gente faz o vídeo do Ku Klux Klan, a gente está rindo do cara que teve a ideia do Ku Klux Klan, e não do cara do negro que é morto. E quando a gente faz esse tipo de virada, é o humor que mais nos interessa. Vamos rir do idiota que resolveu inventar aquilo ali. E a gente começou a bater meio nisso, né? Vamos rir da ignorância. Como um seriado viral sobre a AIDS, a gente não ri de quem tem AIDS, a gente ri da ignorância da AIDS, a gente ri das pessoas, do preconceito, a gente ri dos amigos que não sabem lidar com aquilo ali, e não tirar o sarro do cara que tem AIDS. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente vê um Family Guy e você vê o Stephen Hawking numa cadeira de roda transando com uma outra cadeira de roda e gozando, e você fala, caralho, isso é meio errado, mas isso é engraçado. Então, assim, na verdade, tudo é engraçado. E a piada racista é engraçada, e a piada sacaneando gente com síndrome de Down é engraçado. Tudo pode ser muito engraçado. Resta saber que briga você quer comprar, resta saber se é o seu tipo de humor, e por que você está querendo fazer aquele tipo de humor. E se você vai fazer esse tipo de humor, que você faça bem pra caralho. Para inclusive a pessoa com síndrome de Down achar do caralho fazer esse tipo de piada. É claro que a gente está vivendo um momento muito de todo mundo tentando entender os limites de tudo, né? Não só os limites do humor, mas os limites de tudo. A gente está vivendo um momento maravilhoso de aceitação, de integração, né? Da mulher, do negro, do gay, de tudo de um modo geral, a gente se abrindo e sendo... esqueci a palavra agora, mas é a palavra que, né, é aceitando, mas não é aceitando, todo mundo convivendo junto e tal, tolerante, todo mundo tolerante. Então, quando você faz uma piada, e às vezes não é nem piada, às vezes eu estou fazendo um show, por exemplo, tem o Robson Nunes, meu amigo, faz stand-up e tal, todo mundo sacaneia. E aí, um dia ele foi assistir meu show, eu tava lá, falei, todo mundo vai tomar salve de palmas pro Robson, aqui todo mundo bateu, ele é preto, tá aqui, lutando dinheiro, com silêncio, as pessoas ficaram constrangidíssimas por causa do... E o Robson, que era uma piada que ele fazia no show dele, que eu brinquei sacaneando com ele, e aí, rolou um silêncio, porque as pessoas falaram, será que eu posso rir disso? Começou a ter uma censura de cada um, né? Se você ouve a palavra negro, fudeu, não podemos vir. Se você ouve a palavra, né, retardado, cara, não pode falar retardado. Então tem umas palavras que as pessoas já olham pro lado e dizem, será que eu posso rir disso? E aí você também começa a falar, cara, será que eu vou fazer essa piada, ninguém vai rir, porque a pessoa vai ficar... E aí começa a rolar uma loucura de todo mundo. Porque eu acho que todos nós somos preconceituosos em todos os sentidos. Todos nós somos racistas, isso está na cabeça de todo mundo, do preto, do branco, do chinês, de todo mundo. Só o fato de você não querer ser racista já é racista, porque você não tinha nem que pensar nisso. Você já tinha que viver a vida, né? Simplesmente. Eu acho que talvez nossos bisnetos consigam limpar essa maldição da cabeça e isso passar. Mas, de um modo geral, isso está na nossa cabeça e a gente está tentando passar por um momento de tolerância que a gente quer tentar vencer isso. E por que não vencer com humor? Né? E por que não brincar e tentar vencer com isso? É claro, passou do limite. E a piada tem isso, que você só descobre se a piada é engraçada quando você faz. Na minha cabeça é hilária, qualquer piada. Quando eu faço ninguém ri, eu falei, cara, só na minha cabeça que é engraçada. E às vezes eu acho uma piada que é ótima, eu faço e não percebo que é uma piada que... raspou aqui no mau gosto, que raspou num lugar que eu não imaginei. Porque se eu acho que você está preparado para a reação que aquela piada vai ter, você pode até fazer uma piada que bata na APAI. Mas é complicado quando, por exemplo, o Rafinha Bastos, quando ele faz uma piada que ele fala, meu pau, eu usei camisinha para... Como é que ele fala? Uma camisinha com efeito retardante. Depois que eu usei, eu tive que enterrar meu pau na APAI. E aí a APAI proíbe o Rafinha de vender os DVDs dele, porque ele estava fazendo essa piada. Eu falei, caralho, a APAI nunca viu nenhum... Todos o que se faz lá fora, os americanos, as piadas que os caras fazem, eles teriam que ser proibidos de entrar no Brasil. Porque eles sacaneiam tudo o tempo todo. E ali, nesse caso, ele não está falando de uma pessoa que está na PAI, que está sofrendo, não está rindo da cara daquela pessoa, está fazendo um outro tipo de piada, em outro lugar. E aí você tem a justiça proibiu a pessoa de vender os DVDs dela. Pode. Então a gente tem que só entender que consequências são essas e se você está preparado para essas consequências e em que mídia você está falando. Porque também tem isso. Você está falando na TV aberta, é uma coisa.
Você vai no cinema é outra, no teatro é outra. Então é difícil você chegar numa TV aberta e falar, vai tomar no cu. Porque a senhora que está no Piauí vai falar, peraí, que é isso? Minha filha está aqui. Ela ligou a TV, você entrou na casa dela e vai tomar no cu. Outra coisa, a pessoa comprou ingresso para assistir a sua peça, sentou e você fala, vai tomar no cu. A pessoa fala, tudo bem, eu paguei para ver, vai tomar no cu. Não quero ir, mas tudo bem. Mas você entender quais são as mídias. E às vezes, era um papo até que eu tive, acho que foi com o Hélio de la Penha, e ele falou, não adianta você querer que uma mídia seja outra. Não adianta que você querer que a TV aberta seja a TV fechada. Que a TV aberta seja a TV aberta é TV aberta. A TV aberta é para todo mundo. Não adianta você querer que meio-dia você tenha um programa falando de uma... Não vai ter, porque é a TV aberta, você tem que fazer uma TV fechada. Então as pessoas às vezes têm uma certa raiva da TV aberta, de modo geral, e eu também tenho no Porta. A gente criou o Porta dos Fundos muito porque a TV disse pra gente que esse tipo de humor não era popular e ninguém ia entender. E aí quando a gente faz 1 bilhão de views, dá vontade de voltar lá e falar, então, amor, entenderam? Mas de um modo geral, claro que a TV não precisa ser tão quadrada e não precisa ser tão careta e tal, mas ela é uma TV aberta, entendeu? Minha avó, de 98 anos, era racista. É uma merda isso. Mas ela tem 90, ela viveu na época que liberaram os escravos. Na cabeça dela deve ter sido um erro. Maldita Princesa Isabel e tal. Então, é minha avó, é a cabeça da minha avó. Como é que você fala para uma mulher de 93 anos? Não, vó, mas não é mais assim. É legal ser o que você é, mas 100 anos agora não é mais. Então não adianta você também querer que a TV aberta não seja TV aberta, que a TV fechada não seja TV fechada e que a internet não seja internet. A gente tem que, claro, desencarentar e rolando um bundabolismo gigante nas televisões. Mas, de um modo geral, a essência delas é aquilo ali mesmo, é aquilo ali que acontece. Então acho que o politicamente correto, ele é para o bem e para o mal, nesse momento em que estamos tateando para entender. Mas eu quero poder chegar no stand-up e falar sobre aborto, racismo e suicídio do jeito que os caras fazem lá e todo mundo dá risada e sair de lá pensando, caramba, é verdade. O cara que mora do lado dele é dentista. Fala. Pergunta. Você vejo mais perguntas. Mais perguntas. Pergunta, claro. Vai. Quer microfone? Não? Quer microfone? Vai expor a pessoa dessa forma? É legal. É tudo ator, né? Desinibido. Oi. Eu queria saber como é que você se divide entre os trabalhos que te convidam para fazer e os seus projetos que você quer tocar, o que te dá mais tesão, assim, enfim. Legal. E como é que você vê a diferença do circuito profissional de atores ou, enfim, escritores tal, que alcançaram um sucesso e tem um novo nível e nicho de circuito profissional e as pessoas que não estão no circuito mais off-Broadway, numa mesma garra e tal. Como é que você enxerga essa questão? Gostei do off-Broadway. Tem uma coisa, assistindo um documentário que chama Bastidores da Comédia, do Seinfeld, sobre stand-up. É muito interessante, até quem não se interessa por stand-up, vale a pena ver para entender as mecânicas da comédia. Ele está tendo uma discussão com um comediante e o cara fala... Um cara fala assim, mas agora que você já é um Seinfeld, porra, todo mundo já entra, já vai dar risada de você, porra. Aí o cara fala assim, mais ou menos, você até tem uns 5 minutos de tolerância, que o público fala, pô, que legal aí e tal. Mas pode ser o Jack Nicholson, que é o cara mais amado lá deles. Ele entrou, deu 5 minutos, não fez rir, ninguém, amigo, Jack, uma licencinha que a gente quer dar risada, se você puder chamar o próximo. Então assim, a coisa também, eu estou indo por esse caminho para dizer que o Broadway também tem a mesma cobrança do Off-Broadway, também tem que ser fodão igual, no mesmo lugar do Off-Broadway, porque o público até te dá esse tempinho, mas ele sai da peça falando, puta, mas que lixo, eu gostava quando era antes, porque agora você já virou então tudo isso. Em relação a pensar assim, a carreira de ator e tal, a cobrança também é outra, porque o foco está em você. Agora, um tweet meu vira uma notícia. Eu resolvi, isso foi uma coisa muito impressionante. A Raquel Sherazade falou lá no jornal dela e tal, a coisa de amarrar o bandido no poste. E na minha cabeça, era muito óbvio que você não pode amarrar ninguém no poste. Me parece que é meio que um princípio básico da convivência moderna. E coloquei no Twitter dizendo isso.
E eu fui massacrado pelas pessoas. 95% das pessoas falaram, ela falou que o povo quer ouvir, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso, já que a polícia não faz, a gente tem que fazer, vamos amarrar pessoas no poste. Eu falei, meu Deus, que loucura. E eu comecei a notar que, eu falei, caralho, as pessoas querem me amarrar no poste agora. E eu falei, uma opinião, que isso na minha cabeça seria uma unanimidade, uma minoria delas, ao contrário, eu fui soterrado de coisa. Logo, você fica mais em evidência para qualquer coisa. Então, qualquer trabalho que você faça, as pessoas já exigem que você modifique os rumos da comédia no mundo, né? Que você modifique tudo que é. Ah, mas isso eu já vi. Então, porra, mas o que você não viu? O que acontece que você não viu? Não, mas isso já não adianta, é fácil. E aí as pessoas vão fazendo umas críticas muito curiosas, assim. Por exemplo, eu sou muito corporal, assim, eu mexo a mão, mexo o braço, no stand-up eu caio no chão, eu dou porrada no microfone, tal, não sei o quê. E aí eu fiz um filme, Meu Passado Me Condena, e um crítico falou assim, tudo bem, o Fábio faz piadas lá dele, faz direito, mas não tem nada de humor físico, o Fábio não sabe fazer humor físico. Eu falei, caralho, então quer dizer, em todo lugar eu preciso ter um pouco de humor físico, um pouco de humor verbal, um pouco de palavra, um pouco de tocar na cara, um pouco de cair no chão, um pouco de... Porque pro cara saber, quer dizer, você não pode mais, eu posso fazer por que eu não posso fazer um filme que só seja texto? Eu tenho que daí uma hora fazer, e aí se eu faço ele, mas daí tá fazendo demais. Então tudo você fica em evidência, então você chega no a cobrança vira outra, e você começa a arriscar um outro tipo de lugar, um outro tipo de coisa, até porque você vai envelhecendo. Outro dia eu vi, saiu assim, entra no CQC um fulano que é o novo Fábio Porchat. Eu falei, caralho, ainda nem sou eu ainda, e o cara já é o meu novo. Eu falei, meu Deus, né? Porque assim, era o Bruno Mazzeo, virou Adnei, o novo Bruno Mazzeo, eu virei o novo Adnei, já tenho o novo Fábio Porchat, eu ainda tô aqui ainda, gente, peraí. Então é uma loucura, assim, né? A reposição vambora, já foi aí, você tá fazendo, tá ótimo, o próximo. É meio isso, assim, é meio maçaroca. Então acontece um pouco isso no Broadway, que talvez seja o ônus e o bônus da coisa. E aí é muito doido, porque você quer ter público, você quer ser reconhecido, você quer que seu trabalho esteja em voga, você quer mostrar, e quando você mostra e tem, você fala, puta, mas agora eu queria não ser conhecido, eu queria fazer uma outra coisinha aqui, mas não dá mais para fazer, agora já... O Steve Martin falou que parou de fazer stand-up quando ele parou de ouvir não. Porque ele foi ficando famoso e tudo que ele queria acontecia. Ele falava, eu queria um suco de melancia agora. Em 30 segundos tinha um suco de melancia. E aí ele começou, tudo que ele queria acontecia. E ele começou a não ter mais conflito na vida dele. Ele era milionário, ele fazia filme, era um sucesso, ele fazia... E os conflitos dele assim, sabe quando você não ganha o Oscar? E aí tem uma coisa muito específica. Sabe quando você vai a Paris comer um caviar e chega estragado? Aí você fala, não sei, pouquíssima gente sabe. Então, ele parou de fazer stand-up, porque ele não tinha mais contato com o real, com o que as pessoas passam, com os dilemas do dia a dia, assim, das pessoas. Claro que eu estou jogando num lugar, né, o Steve Martin, Estados Unidos, o cara é um Oscar, caralho. Mas eu estou querendo dizer que, quando você deixa de ser observador e passa a ser observado, é uma mudança muito grande na vida, porque eu adoro observar, os vídeos do Porta de Religião, 95% eu que escrevo, porque eu adoro religião, acho curiosíssimo a pessoa acreditar no negócio. E aí eu entrava em igreja, eu entrava em culto evangélico para ver, eu achava tão interessante, né? Porque eu não posso mais entrar, se eu entro, primeiro que eu devo ser enxotado, mas as pessoas olham para você. Eu gosto de sentar na praça e ver a velha gritando com o pombo, é divertidíssimo, ver, né, o bêbado passando e brincando, e o cara, você fica olhando. Agora não dá porque eu sento na praça, as pessoas me olham, eu agora sento a velha do pombo. Então perder isso é muito ruim também, perder essa coisa. É claro que parece que eu estou dizendo que, né, não consigo mais andar, meu Deus, que loucura. Não, claro que não. A Xuxa não consegue, a Sandy não consegue, mas a gente consegue andar. Mas mesmo assim, as pessoas param e tiram foto, né? A gente anda, vai no metrô e pega e tal, e vai de ônibus. E aí eu fui assistir o Jogo do Brasil, eu fui de ônibus para Belo Horizonte, e o ônibus ficou meio polvorosa, me dizendo assim, como assim você está no ônibus? E começaram a me rejeitar por eu estar no ônibus. Eu falei, qual é o problema? Eu vou de ônibus, não tinha voo, sei lá. Eu falei, não, mas você vai de ônibus aqui com a galera, não é assim? Aí começaram a ver, o Fábio não deve estar legal. Aí você começa a ser um merda, porque você está de ônibus, você fala, meu Deus, desculpa, eu posso de ônibus. E as pessoas achando assim, né, tirando foto, Fábio no ônibus, né, um bicho no zoológico, né. É meio curioso esse lugar, assim, eu fico imaginando como deve ser infernal a vida da Xuxa, realmente, da Sandy, de pessoas que realmente não podem andar de ônibus, porque daí as pessoas aí surtam, o ônibus vai embora pra casa do cara, que vem ver a Xuxa no ônibus.
Mas em relação aos trabalhos, o que eu estou tentando fazer cada vez mais, e porque eu estou conseguindo uma independência financeira, e por conta do meu trabalho eu estou conseguindo escolher o que eu quero fazer. Eu estou lendo um livro agora chamado Shantaram, que é um livro de um cara fugitivo, e ele falou que liberdade de verdade não é dizer sim, é dizer não. É quando você diz não é que você é livre de verdade. Quando você quer fazer isso, não. Caralho, você disse não. E as pessoas não sabem ouvir não, né? É muito difícil dizer não e ouvir não também, né? Eu sou péssimo em dizer não, porque eu fico sempre tentando dar um jeito e ninguém entende. A pessoa fala, quer você ler um texto? Você fala, vamos ler, um dia a gente lê. Eu quero te ler um texto, não, um dia a gente lê. Vamos ler um dia você lê. Lê um texto, fala, não sei. A pessoa não entendeu que você não quer ler a caralho do texto, mas ela fica até você ler e fala, li, achei uma bosta. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu posso mudar um pouquinho, a gente dá um jeito, caralho. É difícil dizer não. E é difícil dizer não pra gente mesmo. O ator tem um apego que se surgir um trabalho ele faz, ele não sabe se vai surgir outro. Isso é uma coisa que você vai levar para sempre, para a vida, porque você não, tudo pode acontecer. Então um desespero que rola meio para sempre. E às vezes você topa fazer umas coisas e fala, caralho, por que eu tô aqui na Praça da Sé vestido de travesti, jogando bola para cima, para as crianças ver vestido de Bela e a Fera? Você fala, caralho, que erro. Mas às vezes você já fez. De um modo geral, o que eu estou tentando fazer agora é escolher mais os meus trabalhos, fazer o que eu quero fazer. Como eu escrevo, eu consigo escrever um filme para eu fazer, a minha peça, o meu solo, e eu sempre busquei, eu sempre tomei iniciativa para tudo. Eu sempre fui assim, eu acho que tem todos os tipos de pessoas. Tem as pessoas que são mesmo, que vão e fazem, e as pessoas que obedecem, e nenhuma é melhor que a outra. Eu obedeço mal, isso é uma merda, isso é um defeito, porque eu tento fazer do meu jeito. A pessoa fala, serve água? Quando eu botei 4 copos, eu falei, não, porque a pessoa vai ter sede. Eu falei, não, pedi para servir um copo, por que você botou 4? Não, porque eu já pensei que alguém vai poder, mas não era isso que eu queria. Então, também é muito importante você saber botar um copo só e falar, caralho, eu queria botar 4, mas vou botar um só, meu Deus do céu, vou botar um só. E ficar nessa coisa. E é muito importante, é uma coisa que daí eu tenho, que é tomar iniciativa, que é fazer. E eu sempre fui assim na minha vida, desde adolescente. Vamos ao cinema, os amigos, eu comprava ingresso, todo mundo já organizava cadeiras, todo mundo já sabia o cinema, marcava. Vamos, todo mundo sair à noite? Vamos, todo mundo ia dormir na minha casa, então minha tia casa, eu dormia 8 caras lá, todo mundo puxando no meio de um quarto, eu já organizava isso no dia seguinte, já sabia que ia ter. Eu sempre fui de fazer, de esquematizar e de organizar. Então eu levo isso também para minha carreira. Eu sempre tenho ideia, tenho muita ideia, então eu anoto as ideias, então eu escrevo, então eu faço teatro, eu faço internet, eu faço cinema, eu vou fazendo, eu vou escrevendo, eu vou fazendo, e eu tento agora, hoje, ter as rédeas da minha situação. Então eu tinha uma empresária. Uma empresária no Brasil é uma pessoa que atende o telefone. Desculpa se tem um empresário aqui. Porque nos Estados Unidos você tem um agente que busca trabalho para você, que vai atrás, que pensa a tua carreira, que fala, não, vamos fazer uma modificação. Então o Matthew McConaughey, que ganhou o Oscar agora de melhor ator, ele há 5 anos, ele era uma piada nacional nos Estados Unidos. Ele era um merda, ele só fazia filme horrível, e podia até ser divertido, engraçado e tal, mas era filme lixo. Um belo dia ele falou, parou. Ele ganhava dinheiro, ele ganhava 10 milhões para fazer aquele filme. Ele falou, parou. Ele foi fazer uns outros tipos de filme, ele replanejou toda a carreira dele, e quando ele fez, ele ganhou o Oscar. E ninguém fala, caralho, ganhou o Matthew McConaughey, ganhou o Oscar. O Leonardo DiCaprio já está 6 vezes lá olhando e falou, caralho, esse de merda ganhou o Oscar. Entendeu? Então tem uma coisa meio reposicionamento de carreira, e aqui no Brasil tem uma empresária que fecha uns eventos para você, é isso que faz. Então, sacando isso, eu caí fora, falei, quer saber? Aí eu quero ter a minha produtora do meu jeito, que pense os meus trabalhos para mim, eu vou tomar essa iniciativa. Então comecei a trazer tudo para mim, analisar os projetos, eu quero fazer esse projeto, eu gosto desse projeto, eu acho interessante, e não adianta, tudo parte do roteiro, é o texto, é 100% texto sempre. Acho que é o Woody Allen que fala que você pode até fazer um filme ruim com um roteiro bom, mas é impossível fazer um filme bom com um roteiro ruim, e é impossível mesmo. E nos Estados Unidos eles sabem disso, né? Os roteiristas entraram em greve, para tudo. O David Letterman, que apresenta esse Late Show, né, falou, hoje não teremos um programa porque os roteiristas entraram de greve e eu não tenho quem escreva no programa. Muito obrigado, tchau, e não tem programa. O cara que faz entrevista, hein? Não é nem um sitcom. Então, quer dizer, imagina a importância que se dá a um cara que para a televisão americana, que para o cinema americano. Aqui, se o cara fala, eu não vou mais escrever, tem um tio meu que escreve umas piadas maravilhosas. Foda-se. O diretor fala, eu escrevo os rabiscos aqui na hora, a gente dá uma improvisada,
tem que chegar lá. Quer dizer, é jogar o roteirista na merda absoluta. E no Porta, por exemplo, o texto é o fundamento, tudo começa com o texto. Quando a gente lançou o livro com os esquetes, você agora vocês estão indo pro texto. A gente falou, não. A gente sempre, o texto é onde tudo começa. A gente tem reuniões de texto onde a gente muda cada palavra, cada entonação, cada final. Não, desse jeito não é. E o texto é aprovado, a gente filma e mesmo assim quando volta a gente fala, mas não ficou. A gente tem um cuidado e um apuro com o que se é dito muito grande. A gente tem esse cuidado. Talvez pelo Gregório também escrever, esse ator, acho que ele também tem essa preocupação. Então é o texto. Por isso que aqui eu vejo, por exemplo, a Cal, eu como ator era até incentivado a escrever, porque eles já sabiam que eu escrevia, mas não tinha uma cadeira de escrita, de roteiro. Nos Estados Unidos, no Actors Studio da vida, você aprende dramaturgia, você aprende roteiro, que são duas coisas diferentes, a dramaturgia e o roteiro. Você entende isso, você aprende cantos e danças africanas. Aqui tem uma coisa de escrita que é meio, a gente vai de grupo, a gente reúne grupo, aí é uma criação coletiva e tal, e desvaloriza muito a função do cara, que é o cara que bola tudo, que tem a ideia. Então, hoje em dia, o que eu tento ir é pelo texto. Olha aquilo ali, ou é o meu texto, que significa que eu devo acreditar naquilo, ou quando vem o texto de alguém. É claro que na nossa carreira a gente não vai se orgulhar de alguns trabalhos, e a vida é assim. Pergunta. Mas eu fiz sabendo. É bom quando você faz uma coisa ruim, mas você fala, é ruim mesmo, mas vou fazer porque vale a pena por algum motivo. Fala. Boa. E aí? Beleza? Beleza? Cara, você fala muito do modelo estadunidense da comédia e um reflexo com o Brasil e tal. E aí a gente tem um Rafinha Bastos que faz uma piada do tipo, dessa que você citou, e a do Stephen Hawking. Você tem notícia de algum outro país que aborde o humor ou a vida dessa forma, assim, e que não seja tipo Brasil e Estados Unidos, que essa coisa tão parecida e que se copiem tanto? Bom, se eu for ver, tudo bem, Inglaterra, o Reino Unido também. Monty Python. O Monty Python. Mas é bem mais coerente, assim, do que Rafinha Bastos, enfim. É porque daí você tá, comparar o Rafinha com o Monty Python é foda. Aí você tá indo num lugar de. Você que comparou. Não, eu não. É difícil você jogar esse lugar. Tô dizendo, o humor do Reino Unido não é o Monty Python. O Monty Python era 40 anos. O Monty Python parou quando eu nasci, em 83. O Monty Python parou quando eu tava mais junto. E até hoje eles são atuais pra caramba, né? Mas você vê, se for falar de o Ed Izzard, que faz lá, o Rick Gervais, que é o cara que bolou The Office, que bolou o Derek, que está agora, que é muito interessante. É um tipo de humor, o Rick Gervais faz um tipo de humor bem ácido. Ele apresentando o Globo de Ouro é constrangedor, é maravilhoso. Mas eu daqui para ele não falou isso. Ele falou que o John Travolta é gay, para todo mundo, e ninguém fez meio, caralho, que merda, ele não pode falar isso. Ele fez umas peças sacaneando o Mel Gibson, que o Mel Gibson bebe e fica falando dos judeus. E todo mundo, meu Deus do céu. Então ele faz um tipo de humor barra pesada. Um humor que muitos queriam ser. Então, tipo, ele é atual, ele é moderno hoje e faz esse tipo de humor. Que deu uma repercussão, que o policial te ameaçou. Não foi assim me ameaçar, foi do Dura. Ah, sim. Foi do Dura que eu dou tapa na cara, policial. Eu queria saber como é que foi isso. Foi muito curioso, porque na mídia virou uma repercussão como se eu estivesse jurado de morte, tivesse foragido do país, a milícia atrás de mim. Eu continuei indo, meu pai me ligou, e agora? O que você vai fazer? Eu falei, pai, eu estou em cartaz sexta, domingo no teatro. Se o cara quiser, ele vem aqui, assiste a peça e me mata. Eu falei, vamos torcer só para ele pagar inteira. Não tinha muito o que fazer. Na verdade, assim, um cara anônimo de um blog publicou realmente um post lá, me ameaçando, dizendo, policiais do Brasil, reunimos e vamos dar uma lição nesse Fábio, dar uns tiros nele, para ele aprender e tal. Mas foi um cara, anônimo do nada, que inclusive, quando saiu na mídia, esse cara sumiu e acabou o site dele, fugiu, sumiu. Então não deu problema nenhum. Claro, obviamente que hoje em dia eu passo pela polícia, eu tento ser a pessoa mais simpática do mundo.
Mas, obviamente, aquele vídeo é um vídeo que a gente está sacaneando a polícia corrupta, né? Eu não sei se vocês viram o vídeo que eu e o Luiz Lobianco, a gente dá uma dura em 2 policiais, como os policiais que achacam a gente fazem. E eu jamais achei que esse vídeo fosse dar algum problema, porque é tão a realidade brasileira aquele vídeo, é tão o que todos nós passamos, não, como assim? É como se alguém falasse, não, o cara falar de suborno com a polícia, falar, não, é verdade. Você fala, peraí, gente, todo mundo já subornou a polícia, a gente sabe que a polícia é assim, é um que maldito e tal. E nesse vídeo eu não imaginei que fosse ter uma repercussão assim, desse nível, as pessoas acharem uma coisa louca. Não pode falar mal da polícia. Eu falei, caralho, não pode falar mal da polícia. E aí tu não pode de novo, não pode. E aí o meu pai ficou nervoso, porque ele está aqui em São Paulo, eu moro no Rio. Eu falei, pai, eu estou tranquilamente, estou nesse momento andando na rua, passando pelas pessoas. Inclusive eu conversei com alguns policiais que adoraram, falaram aquela piada. Hoje volta e meia eu passo para assim, sacaneia a gente lá, porra, caralho e tal. E eu falo, mas não é só você, sacaneamos todo mundo. Ele, mas sacaneou a gente mesmo. E tal, mas de um modo geral, o que me deixa feliz, eu até dei essa declaração, eu falei, enquanto o meu inimigo for a polícia corrupta e o Feliciano, eu estou com os inimigos certos, sabe? Eu estou no lugar, estou no caminho. Eu falei, antigamente os inimigos eram a Vanessa Camargo, hoje a polícia corrupta. Acho que tivemos uma evolução. Estou brincando. Mas esse vídeo, o que me deixa mais tranquilo é porque o que eu mais ouço são pessoas falando, puta, eu passei exatamente por isso, eu passei por isso. E na rua, eu já passei por isso. Eu, branquinho, loirinho, Morumbi, passei por isso. Várias. Negros, nordestinos, vários vêm falar comigo, puta que do caralho, você fez isso, acontece comigo toda semana, eu passo por isso, você deu. Várias pessoas, puta, lá na comunidade, todo mundo assiste esse vídeo, a nossa vingança, esses filhas da puta fazem isso. Eu falei, caralho, esses caras, isso é um inferno da vida de muita gente. Então não é possível que as pessoas não consigam ver que isso é uma realidade merda no Brasil. Então eu tomei um susto. E aí realmente, meu pai estava aqui em São Paulo, ele ficou assustado, ficou nervoso, resolveu pedir ajuda. Aí foi aí que me fudeu. Porque eu falei, pai, não faça nada, tá tudo bem, não precisa fazer nada. Mas meu pai resolveu ligar para um senador, amigo dele, e eu falei, pai, fica quieto. E o senador foi no Congresso e leu uma carta aberta do meu pai, dizendo que pedia para o ministro da Justiça interceder pelo filho dele. Aí fudeu, porque daí caiu, aí virou o Fábio pede ajuda pro papai. Aí fudeu, aí virou isso, faz piada, mas depois corre pro colo do senador. É assim que vai pro ministro da Justiça. Aí não tem o que fazer, eu vou levar isso pra sempre na minha vida. Deu um esporro no meu pai, e ele falou, eu salvei a tua vida. Talvez até tenha salvo minha vida, de repente, não sabemos disso, nunca saberemos. Eu falei, mas eu que tinha que ter a decisão disso. Falei pra ele, você não pode fazer isso. E até escrevi no Estadão uma carta pedindo ajuda pra Roseli Saião, dizendo que um amigo meu tem um pai que fez uma coisa. E aí eu expus o jornal e a Roseli Saião me respondeu na Folha, porque ela é da Folha, me defendendo. Eu falei, pai, você já leu a Roseli Saião hoje? Então leia que é pra você. Porque é muito difícil mesmo lidar com isso. E aí virou uma loucura, porque também é o que a mídia queria, né? A mídia quer ver a coisa pegar fogo. E aí já começou a virar, é uma ameaça, Fábio está ameaçado, Fábio está em perigo. E nunca me senti nem um pouco ameaçado. Não como já me sinto normalmente quando estou à noite no meu carro e passo por uma blitz. É assim que todos nós sentimos. É muito ruim, né? É a pior sensação do mundo você ter medo de quem pode te defender, né? Mal comparando, mas tem uma coisa assim, né? Quando a pessoa, o pai bate em você, né? Você é abusado sexualmente pelo seu pai, fudeu, porque essa é a última pessoa do mundo que podia abusar sexualmente. O padre podia abusar, mas o meu pai não. Então é uma coisa meio assim, né? As pessoas, as figuras que nem o padre não pode também, que é óbvio, mas no sentido de, né, quando você vê a pessoa, a figura, quando o padre, que é a figura que você confessa os seus pecados para ele, você diz todas as suas fragilidades, esse cara ainda enfia o dedo no seu cu, você fala, caralho. Então é uma loucura assim. Então quando a polícia, se eu sou assaltado, eu tenho que ligar para a polícia. Se a polícia me assalta, eu não tenho para quem ligar. E meu pai falou, você tem que andar com segurança. Eu falei, mas segurança vai me defender de quem? Porque se a polícia mandar parar, eu vou ter que parar, ela é a polícia. O segurança não vai me defender da polícia, é a polícia que tem que me defender da polícia corrupta, sei lá e tal. Enfim,
Mas foi mais uma questão assim, mas foi um vídeo que foi super assistido e deu super certo. É um vídeo que eu acho muito divertido e acho muito legal dar tapa na cara do pessoal. Pergunta, alguém tem pergunta? Fala. Aqui, ó. Fala, né? A última. A última, tem mais duas. Tinha aqui, tinha alguém que levantou a mão atrás, não foi? Não? Não? Lá? Ali. Então você faz a última, segura. Vai. Você falou que você tem o centro de pesquisa do Stanislavski no Rio. Isso. Eu queria saber como foi para você construir esse centro, manter, como que você faz? Ele se mantém por si só? Você usa da sua carreira de outras coisas? Esse grupo, o Estúdio Stanislavski, é da Celina, é um grupo que já tem alguns anos e agora eu faço parte do grupo depois que eu tive afinidade com ela, saí da escola de teatro, continuei tendo aula particular com ela e tal, e aí ela me chamou para fazer parte do grupo e aí ela me chamou para aproveitar, aí vira isso, já que eu consigo poder escrever para o Zorra Total e poder ganhar o meu dinheiro sujo com a Rede Globo, eu posso pegar esse dinheiro também e investir num centro de pesquisa dos estudantes, porque é o que eu acredito ali, como o teatro e tal. Então a minha parceria com ela funciona muito isso. Ela tem o dela, é tudo dela, ela criou, ela é diretora, ela é tudo dela. Mas eu posso dizer que eu faço parte daquilo e ajudo a manter aquilo lá. É um lugar, um espaço de ensaio, um espaço de pesquisa, onde eu vou, onde tem reuniões, onde tem debates. Então toda quinta-feira acontece o Grupão Grotowski, as pessoas falando sobre assuntos e assiste vídeos e fala sobre. A Celina é uma estudiosa, catedrática e tal, e fala, e já se encontrou com o Grotowski, já teve, e agora com o... esqueci o nome do homem do italiano lá, que eu vou lembrar um dia, mas enfim, eu tenho todo lá em Pontedeira, que ela tem toda a coisa... Bate. Como é? Bate. Não é o nome do... Como é que não vamos saber esse nome? Vamos ficar aqui até mesmo. Mas é um cara lá de Pontedeira. E aí ela faz esse intercâmbio e tal. Então eu tô mais afastado do que eu gostaria de ir lá, porque é muito interessante, sempre é muito rico. Quando eu fico uma semana lá, eu volto cheio de coisas, assim. Eu, por conta da maluquice, a gente vai afastando. E é um erro isso, na verdade. Eu teria que voltar mais a isso mesmo, para fazer mais de verdade. E ir lá, porque a Celina entende muito também esse meu lado. A comédia, ela fala isso, você pode, por que não fazer como o Pedro Cardoso faz, que ele consegue fazer de verdade e ser engraçado ao mesmo tempo, e fazer genialmente aquela ação física dele naquele lugar. E é o que eu tento levar um pouco pro meu lado, que é tentar fazer daquilo a ação física e ter a consciência de tudo. Embora é sempre mais fácil parar assim, né? E não, né? É sempre mais fácil atuar. Quando na verdade fazer de verdade é que é o negócio. Então é um lugar onde eu tinha que estar mais até, mas é um lugar que eu consigo desenvolver projetos. Então esse, por exemplo, das Palavras da Brisa Noturna que eu dirigi, partiu de lá. Eu dirigi agora um Cortázar, um conto do Cortázar, um monólogo chamado Os Bons Serviços, que está dentro do livro chamado As Armas Secretas, do Cortázar, que a atriz me chamou, uma senhora, a Regina Gutmann, me chamou para dirigi-la, e não tem comédia, apesar de ter umas graças lá, mas é um conto do Cortázar, e eu fui dirigir. Então eu sempre levo esses trabalhos, mas assim, pro Instituto, para ensaiar lá, para estar lá, para mostrar para a Celina assistir, comentar e falar, para eu ter essa vivência ali. Mas é um lugar que eu devia ir mais. Vai, só última pergunta de ouro. Jogou o peso. Bom, diante dessa responsabilidade, fique aberto para não respondê-la se você quiser, ser rápido, assim. Mas a minha pergunta é, você falou um pouco de que seria Veríssimo e que você gostava muito dos normais no começo, depois citou Steve Martin, citou Monty Python. E aí eu queria que você falasse um pouco das suas referências na comédia, no humor. E também pensando, porque a gente aqui do teatro, que estuda humor e tal, mas o teatro no geral tem um certo preconceito. Tá gostando da sua pergunta. A criança tá gostando. Ela tá falando que eu tô enrolando. Ela para. E a gente tem uma coisa de querer ser muito cult, assim, rejeitar algumas referências. Como você, por exemplo, assim, Fábio Porchat, imagina, Portos Fundos é zoado, porque pode ser uma referência pra mim do teatro,
Teatro, porra, o palco, porra. Então, que você pensasse nas referências que você tem, mas sem tentar ser cult, assim, pra gente parar com isso. E é engraçado porque é isso mesmo, né? Quando o Porta dos Fundos começou, nos primeiros 6 meses, ele era maravilhoso, era genial, todo mundo amava. Aí quando começou a fazer sucesso, as pessoas, mas também nem todos são geniais. Caralho, todos têm que ser geniais. Mas, então, realmente, você vai deixando de ser legal, né? Você vai ficando de todo mundo. É legal quando você é pra pouquinho, quando é cult e tal. Bom, minhas referências, vamos por partes. Eu sempre gostei, para falar de humor, né? Eu sempre gostei muito de ler livrinho de piada. Quando eu tinha 6 anos, minhas tias davam livrinho de piada, eu adorava palavrão, me divertia, eu contava piada, minhas tias contavam, eu ria muito e tal. Então eu sempre gostei muito de piada, eu sempre fui um contador de piada, eu gostava e tal. Eu sempre assisti Chaves. Não sei, eu assisti muito. A escolinha do professor Raimundo eu adorava, e assisti a escolinha do Golias também. Eram coisas que eu gostava. O Golias para mim é um negócio impressionante. E como eu morei muito em São Paulo, 19 anos aqui, então minha infância foi aqui. Eu posso dizer que para mim um dos grandes humoristas é o Silvio Santos. É um cara que hoje então ele já ele tira de letra, podia estar no Comedy Central, Silvio Santos. Mas, porque na escolinha do Sr. Raimundo você tinha o Chico Anísio, né? Porque eu não lembro do Chico Anísio, do Chico City, aquelas coisas que ele fazia, críticas e tal, não vi isso, eu vi a escolinha. E na escolinha você tinha um grande humorista, que era o Chico Anísio, né? O maior de todos, com excepcionais outros comediantes ali, Lúcio Mauro, Rogério Cardoso, Milani. E ele levantando para essa gente cortar. Isso era muito legal de ver. O Chico Anísio, o Pelé dando passe com o cara fazer, entendeu? E esses caras eram todos Pelés também, né? E são, né? Porque alguns ainda estão vendo. Jorge Dória, maravilhoso. Mas de qualquer forma, então a escolinha do Sr. Raimundo eu assistia muito. Aqui no Brasil eu assisti muito a TV Pirata. Quando tinha TV Pirata eu tinha uns 6, 7 anos. E eu gravava no VHS para reassistir, para mostrar para os meus pais que eles saíam à noite. Eu gravava, então você precisa ver a TV Pirata hoje. Eu achava aquilo maravilhoso. E um dia conversando com a Luísa Cardoso, ela falou que os primeiros fãs do TV Pirata foram as crianças. Por algum motivo, nem eles sabiam explicar direito o que acontecia. Então TV Pirata foi uma coisa que eu gostava muito. Eu sabia as cenas e tal. Mas, adolescente, eu assistia o Vida ao Vivo, que era com Pedro Cardoso e Luciano Guimarães, que eu chegava a interpretar uma ceninha, eu gravava, eu filmava, eu mesmo fazendo, para mostrar para ninguém, para ter. Quer dizer, era eu querendo sair daqui de dentro. Então, o Pedro Cardoso sempre foi uma referência. Para mim, o Pedro Cardoso é um gênio, assim, ele faz tudo com muita precisão, né? O Pedro, eu falo brincando, que ele consegue com um personagem, que é o Agostinho, na Grande Família, não falar uma palavra para você rir. Porque hoje em dia ele não fala mais, ele fala, você está rindo, você fala, caraca, o que ele falou? E é maravilhoso, é o Pedro Cardoso. E as peças dele são muito legais, assim, Os Ignorantes eu acho incrível, mas o Alto-Falante também é maravilhoso. Enfim, então Pedro sempre foi uma referência. E lá fora, eu sempre assisti muito seriado americano, adolescentezinho, mas de todos, desde os mais, The Nanny até Friends, desde Seinfeld, até eu sempre era about, eu me interessava a coisa da mecânica da piada. De como ela funcionava, de como levantava ou cortava, da velocidade da piada e de como isso acontecia. Aqui, não sei se eu lembro, além do TV Pirata, o Cacete Planeta no começo era muito interessante, eram não atores fazendo o que o CQC faz, né? Quer dizer, de ir lá em Brasília e falar com os caras, ir na rua e falar, então tinha um quê muito interessante aí. E lá de fora, eu acho os desenhos animados, os Simpsons, o Family Guy, South Park, são assim, brilhantes, são hilários e são bons, falam de coisas que eu acho legal de ouvir. Recentemente, The Office foi uma série que eu gostei muito, tanto a inglesa quanto a americana. O Steve Carell é um cara que eu acho muito engraçado, é o cara que faz Pequena Miss Sunshine, o cara que se suicidou, é o cara que faz The Office, e que é um imbecil completo, e a gente gosta das duas coisas. Eu acho que realmente a gente tende a rechaçar um pouco aquilo que fica
que se sobressai, que é aquela coisa, adoro, mas também não é assim também não. Né? Você fala, Porta dos Fundos é ótimo, Porta dos Fundos é ótimo, Porta dos Fundos é ótimo. Alguém fala, Porta dos Fundos é ótimo, você fala assim, mas vamos ver. Porque você começa a entrar no outro lugar. Acho que a gente é assim, a gente funciona um pouco assim. E todos temos esse preconceito. Eu também tenho. Eu também, quando eu vou falar, sei lá, não sei do que, mas eu vou falar do Tarcísio Meira, eu vou falar, vamos ver um filme do Tarcísio Meira? Eu não vou ver um filme do Tarcísio Meira, pelo amor de Deus. O preconceito não é a parte, ele pode fazer um filme sendo caralho. Mas não vou perder esse meu tempo. Mas pode, e aí olha eu que imbecil, olha que babaca eu falando uma coisa dessa, que falam de mim, por exemplo. Agora eu vou ver uma peça do Fábio, uma merda. E aí muita gente fala mal, por exemplo, do stand-up sem ter visto o stand-up. Ou ter assistido um stand-up horrível e falar, tudo essa merda não é merda. Então eu gosto muito de ver de tudo. Inclusive o filme do Tarcísio Meira. Eu gosto de estar vendo, de estar assistindo até o filme ruim, porque tem aquela faísquinha de alguma coisa ali que vale. Tem dentro do horror completo, tem um negocinho ali que pode fazer sentido. E muitas vezes não é um horror completo, a gente é que tem essa visão. Eu acho que tudo é válido. Eu sou dessa posição. Tudo vale a pena ser lido, vale a pena ser escrito, vale a pena ser visto, assistido no teatro, no cinema. Claro que depois de você assistir 700 vezes uma coisa que você já sabe que vai ser um lixo, você pode optar por não ir mais. Mas mesmo isso, daqui a uns anos, é bom que você volte para reassistir, porque isso pode ter mudado. Eu sou desse lugar. Vamos nessa. Vamos assistir, vamos. Mas peraí, mas essa peça só tem... vamos embora, vamos lá assistir. Não, mas esse filme, vamos. E assistindo tudo isso, você descobre muita coisa boa, você descobre a maioria das coisas muito ruins, mas você tira coisas para você. E nunca focar numa coisa só. Então, se eu gosto de comédia, eu não vou ficar lendo só comédia. Eu vou ler Saramago, vou ler Garcia Marques, e é isso. E também vou ler o livro do Steve Martin, e também o livro do Seinfeld, e também vou estudar sobre o que eu quero, e também quero assistir uma comédia que está estreando, porque faz parte do meu trabalho. Eu acho que é isso que para mim é meu trabalho. Tudo faz parte do meu trabalho. E o cinema faz parte do meu trabalho. Não importa, se eu vou assistir Free Willy, ou se eu vou assistir Se Beber Não Case, faz parte do meu trabalho. Eu preciso entender aqui, a posição de câmera, o olhar do ator, como ele faz, como é aquele efeito, como que aquilo funciona, a escrita, como é escrever para o jornal. Hoje eu escrevo para o Estadão, eu faço internet no Porta, estou na TV fechada, tudo pela audiência, estou no cinema fazendo filme. Então, eu gosto de estar nesses lugares. Porque eu quero aprender nesses lugares e entender como o público reage a isso, como eu consigo reagir a isso. O grande Otelo, o Oscarito, enfim, um dos dois, um dia fazendo uma cena no cinema, fizeram uma piada, aí deram um tempo, o Oscarito fez uma piada, deu 3 segundos e falou a fala, aí o Manga falou, ô Oscarito, não dá esse tempo aí, fala, ele falou, não, esse é o tempo da risada. Ele já tinha noção de que as pessoas no cinema precisavam rir, e depois desses 3 segundos eu não ouvi o que ele falava. Se ele falasse, fizesse a piada e logo em seguida falasse, as pessoas iam dar rindo e iam perder. Então, ter a noção de que esses 3 segundos do cinema é o tempo da piada, é o que eu acho legal buscar. Bom, gente, queria chamar o Joaquim aqui para ajudar a encerrar. Cadê? Aí, dormiu? Agradecer ao Fábio a presença, acho que foi incrível a gente poder ouvir todo esse panorama e especialmente porque como a gente tem vários cursos e você falando da sua experiência, você passou pela direção, pela dramaturgia, pelo humor, pela atuação, por todas as coisas que envolvem a construção da cena, não somente no teatro, mas em todas as outras linguagens. Então, acredito que tenha sido aí um primeiro momento para a gente nesse semestre incrível. Então, super te agradecer. Eu que agradeço, de verdade. E valeu. O Joaquim acho que já não está por aí. Perdeu interesse na primeira meia hora. Isso. E, enfim, em nome de todos os aprendizes da SP Escola de Teatro, Boa. valeu. Bom semestre.